capítulo 10, que fala sobre isso, você vai ver que Deus desceu lá embaixo para ver o que ele estava fazendo. Aí Deus disse: ora, todo o povo é como um só homem, e também falam a mesma língua. Agora já, pois, não haverá limite para o que eles intentam fazer. Escute uma coisa, querido: se nós olharmos para a mesma direção e deixarmos nossas diferenças de lado, não vai haver limites para nós levarmos a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Para o Evangelho glória a chegar, Deus! não haverá inferno para se levantar contra essa igreja. Temos que ser um hoje, agora, para já. Aleluia, Pai. É assim que Deus faz. É assim que Deus age, em meio à unidade do povo de Deus. Deixarmos nossas diferenças e olharmos para o alvo, que é Cristo. Vai dar não, hein? 2. Uma nova dieta. Se antes do dilúvio todos dispunham de uma dieta vegetal rica e farta, agora teriam de completá-la com nutrientes animais. Todavia, deveriam abster-se do sangue. Semelhante recomendação fariam os apóstolos em Jerusalém. Por quê? Deus mandou o homem se abster do sangue. E isso é válido para hoje, viu? Nós não devemos comer sangue animal. Isso também foi uma recomendação dos apóstolos. Isso está no Novo Testamento. É regra teológica para a igreja de hoje, é atual. Veja bem, para Deus, o sangue significava a vida do animal. E a partir daquele momento ao qual Deus havia começado de novo a civilização terrestre, Deus estava requerendo o sangue animal para estar encobrindo o pecado do homem. Nós lemos na leitura inicial de que todo o sangue do homem seria cobrado por Deus. O homem que derramasse sangue, o irmão deveria cobrar. Passou-se já a viver a era do olho por olho, dente por dente. Se você derramasse sangue de alguém, o parente mais próximo tinha o direito de exterminar a sua vida, porque Deus estava requerendo todo o sangue da terra. O que aconteceu? Vou abrir parênteses aqui e vou explicar uma passagem muito interessante que está lá em Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. Deus não é um ser alienado, e Ele não estabelece princípios sem conhecer o conceito por total. Um homem poderia matar outro homem por acidente, e ele poderia ser morto por um parente próximo. Mas se fosse acidente, havia uma regra que dava àquele homem o direito de escapar do vingador. Ele deveria deixar a cidade e ir para uma das cidades de refúgio que foram estabelecidas antes do povo atravessar o Jordão, e depois que o povo
acidente pudesse escapar do vingador até que o sacerdote morresse. Agora, o que acontecia? Se aquela pessoa matasse alguém por acidente, ele corria para a cidade de refúgio, ali ele passaria exilado toda a sua vida. Ali ele passaria exilado toda a sua vida. Mas deixa eu desligar aqui, que é o meu. E ele não poderia sair, porque se ele saísse debaixo daquela cobertura que ele estava ali, ele podia ser morto. Isso já é o modelo da igreja de hoje, no Antigo Testamento. Muitos de nós estávamos condenados à morte. A Bíblia diz que estávamos condenados à morte. Cristo é o nosso refúgio. Enquanto nós estamos debaixo do refúgio, nós estamos seguros. Só era possível sair da cidade de refúgio com a morte do sacerdote. Daí o vingador já não poderia mais vingar o sangue derramado. Deixa eu te dizer uma coisa. Segundo Hebreus, o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo, ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma vez o sacerdote foi morto. Quando o sacerdote morreu, aleluias, você ficou livre do jugo da morte. Aleluia, glória a Deus. Você foi livre. Deus te fez livre. Deus perdoou os seus pecados. Deus sarou a sua vida. Transformou a sua história, que antes era pequena, era uma história de dor, era uma história de lamento, de privações, e te chamou para a sua casa, foi correndo ao seu encontro, colocou um anel no seu dedo, te deu um abraço e ainda te preparou um banquete. Aleluia. Sabe qual é o nome disso? Graça. Aleluia, glória a Deus. Favor imerecido para com o homem. Era o que nós não merecíamos. Isso foi graça. Isso foi obra de Deus. Nós não poderíamos alcançar isso com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto. Nada disso nos alcançaria, nos levaria até isso. Mas Deus mesmo proveu uma forma de nos trazer para a sua presença outra vez. Aleluia. É isso que Deus quer. Bênção divina. Reconstruir a sociedade humana era tarefa nada fácil. Noé e sua família teriam de recomeçar um processo civilizatório que, por causa da grande inundação, perdera quase 2000 anos de invenções, descobertas e avanços tecnológicos. Nessa empreitada, o patriarca e seus filhos necessitariam da plenitude da bênção divina. Bem-aventurados, ordena-lhes o Senhor, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9:7. Não demoraria muito, conforme veremos nas próximas lições, que o homem voltasse a progredir e ocupar os mais remotos continentes. Explicamos na aula passada que Adão ainda era vivo quando viu
um de seus descendentes começar a trabalhar como siderúrgico, a trabalhar com o ferro e com o bronze, a criar ferramentas para ajudar no trabalho do homem. Deus dotou o homem da capacidade de inventar coisas. E Deus mandou que o homem fizesse o quê? Dominasse sobre tudo. Mas ao contraste disso, o que nós vemos na sociedade hoje, na verdade são homens dominados pelo vício. São homens dominados pelo pecado, pela inveja e por muitas coisas ruins. Mas louvado seja o nome do Senhor, que aqui nós temos uma igreja que está debaixo da graça divina, das mãos do Criador, a qual domina os seus impulsos humanos, porque crê que haverá um tempo melhor para a sua vida. Glória a Deus. E o povo estava começando de novo. E não demoraria para que o homem, então, dotado de uma inteligência que o próprio Deus deu, começasse a desenvolver também novas ferramentas, novos métodos para cuidar da terra, desenvolvesse técnicas também para cuidar da criação, porque esta era a vontade do Senhor. Muito bem. Dois, o arco de Deus. Eu vou ler aqui a introdução ao tópico e alguém lê o número 1 para mim depois, tá? Antes do dilúvio, não havia chuva, um vapor regava a terra. A partir de agora, porém, haveria de cair regularmente sobre a terra, como sinal da bênção divina. A pergunta, todavia, era inevitável: e se viesse outro dilúvio? Pode ler o tópico 1 para mim.